Fala galera, vamos lá para a aula de imperialismo. O que é essa desgraça, gente? Antes de mais nada, eu quero explicar por que, que a gente condensa um assunto tão gigante, né? Um assunto que vai do século XIX ao século XX. Gente, é muito conteúdo, né? Por que a gente condensa tudo em uma aula só? Por que vai tudo para dentro do imperialismo? Vou dar um exemplo para vocês, tá? A gente viu, né, uma sequência de aulas, que é as aulas de Revoluções de 20, de 30 e de 48, para evoluir para os movimentos operários, né, com a segunda Revolução Industrial. Imagina se, no meio dessa sequência, a gente inserisse lá, pá, China, sei lá, Guerra do Ópio. Cara, não ia dar uma quebra de linearidade? Então, é por isso que a gente condensa todo o conteúdo do imperialismo, né? Porque todos eles têm relação, têm algo a ver, né? Se a gente quebrasse esse conteúdo e desse aos pouquinhos, poderia, né, dificultar o entendimento de vocês, fazer a linkagem correta entre os assuntos. Por isso que a gente condensa esse assunto todo em uma aula só, é a aula de imperialismo. Vamos começar então. Primeira coisa que eu quero conversar com vocês, né? Qual é o significado da palavra imperialismo? Imperialismo é o ato, né, de dominar um povo. Então, o imperialismo é a dominação de um povo pelo outro, né? Esse povo que é o dominador é o povo que vai dominar de maneira militar, política, econômica ou até cultural, tá? E a gente vai ter esse imperialismo desse país, essa dominação desse país, Estado, nação, enfim, né? Sobre outro país, Estado, nação, enfim. O que vai acontecer? O que é, né? Agora a gente já sabe o nome imperialismo, o que ele significa, mas o que é o período da história imperialista? O que é o período do imperialismo, né? Foi o período no século XIX, um pedacinho ali do século XX, onde a gente vai ver, né, o imperialismo, né, as ações imperialistas mais se concentrarem na história da humanidade. Não houve, em momento algum da história, tanto imperialismo como houve no século XIX. Por isso que o nome é imperialismo, né? Porque nunca houve tanta busca por dominação de outros povos, tanta busca por subjugar, né, outras culturas para ter esse aparato, né, de outras nações trabalhando para você. Nunca houve isso de maneira assim na história. Por isso que a gente chama esse conteúdo de imperialismo. Outros materiais podem trazer outro nome, né? Cujo nome é o seguinte: neocolonialismo, né? Basicamente, né, colonialismo a gente já sabe o que é, porque a gente viu colonialismo lá do século XVI, né, século XV, por aí. A gente sabe que o colonialismo é você chegar, né, num território cuja nação, né, talvez não seja tão forte quanto a sua, e aí você vai lá e você diz: agora esse território é meu, agora vocês são minha colônia, né, agora vocês produzem para mim algumas coisas e vão ter que comprar apenas os meus produtos, só vão poder fazer comércio comigo. Agora vocês são uma colônia, né, da minha metrópole. Beleza? Isso é o colonialismo clássico. O que vai acontecer é que com a segunda revolução industrial a gente vai ter o neocolonialismo. É o colonialismo novo, né? Não é só mais estabelecer lá alguns postos de troca, né? Não. O neocolonialismo ele adentra, né, nos territórios, né? Então, se Portugal e Espanha ficaram só na beirada da África, no neocolonialismo a gente vai entrar com tudo para dentro da África. Entrar com tudo para dentro é foda, né? Meu Deus do céu. Professores de português, me peço perdão. Eles vão entrar com tudo avante, né, o território africano para dominar todos esses povos, né? Buscando aí os 3 M's, né? Matéria-prima, mercados, consumidor e mão de obra. Esses são os as três principais buscas dessas metrópoles, né? O que elas estão procurando na África e na Ásia? Os 3 M's: matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra. Isso tu tem que ter na tua mente, beleza, meu querido? Quais são as nações dominadoras? Basicamente, a Europa, mas, né, na América, os Estados Unidos, que vão ter a política do grande porrete, né, que eles vão defender que eles poderiam usar a sua força para resolver as suas questões de interesse na América, né, e também o Japão. O Japão que vai começar sendo colonizado, né, vai começar sendo aí explorado e depois vai começar a explorar os países da Ásia, né? Então, fugindo um pouco aí do conceito, né? Um país asiático ajudando os ocidentais a fazer então o imperialismo na Ásia. Beleza? Por que a gente tem o imperialismo? Basicamente por conta da segunda revolução industrial.
tá? Então o imperialismo ele é uma consequência direta da segunda revolução industrial, porque na segunda revolução industrial a gente vai ter cada vez mais produção exacerbada, né? Produz cada vez mais e mais e mais produtos. E não tem mercado consumidor, não tem gente para comprar tanto produto, porque quando a gente tem a oferta em alta, é bom que a gente tenha uma demanda alta também, porque se a demanda estiver embaixo, a gente vai ter prejuízo para essa empresa ou prejuízo para esse país. Então, o que vai acontecer? Precisamos procurar outros mercados consumidores. Mas as nações europeias não vão querer comprar o meu produto, porque elas também estão produzindo. Então eu vou precisar procurar um mercado consumidor novo, um mercado consumidor não dominado ainda. Ou seja, eu vou para a África e para a Ásia tentar dominar alguma nação. Tá? É basicamente esse o principal motivo, né? Essa é a principal consequência da segunda revolução industrial, o imperialismo, a busca de mercados, né? Com a busca de mercados vai surgir a busca por matérias-primas, né? Onde eles vão querer pegar mais produto, né? Porque quanto mais coisa no seu país, mais dinheiro, né? E mais rico você e também a própria mão de obra, né? Pô, já que a gente vai lá naquele país, vamos aproveitar, né, dessas pessoas que estão nesse país que a gente está dominando para trabalhar para a gente. Beleza? Basicamente, né, a gente vai ter uma competitividade muito alta entre empresas, entre nações. Cada vez mais as nações no seu mercado, né, no seu capitalismo monopolista, né, tentando formar monopólios, né, cada vez mais essas nações vão se bicar, porque elas vão querer mais poder e as outras nações também querem mais poder e elas vão lutar para garantir esse poder. Beleza? Quais são as características? Já falei algumas para vocês, né? Buscar matérias-primas, né, para ficar cada vez mais rico, formar os mercados consumidores, né, para, enfim, para conseguir escoar essa grande produção, compor núcleos de povoamento. Isso aqui é um motivo interessante, né? Um pouco mais side down, né? Um pouco menos importante, mas a gente tem um crescimento populacional na Europa muito alto no século XIX, tá? Por conta dos avanços científicos, avanços na medicina, né? Aumento da expectativa de vida, menos pessoas morrendo, aumenta o crescimento vegetativo, e aí quando aumenta o crescimento vegetativo precisa dar uma vazão para esse tanto de gente. Então, esses núcleos de povoamento nos países colonizados seria uma solução para o inchaço demográfico nas metrópoles, beleza? E também investir os capitais concentrados. O que adianta tu ter muito capital se tu não faz esse capital trabalhar para ti? Então valia muito a pena tu fazer ali, tipo, por exemplo, uma empresa de extração, uma indústria de extração de diamantes, indústria de extração de carvão na África, né? E aí esse teu dinheiro investido ia gerar mais dinheiro em cima e assim você iria fazer aí a acumulação produtiva de capital, como diria o mestre Adam Smith, né? O pai do liberalismo econômico. Beleza? Em 1873 a gente vai ter uma mega crise. Gente do céu, vai dar ruim, hein? Vai ter uma mega crise na Europa. Tá? Uma crise de superprodução, né? Aquilo que eu falei para vocês, né? Segunda Revolução Industrial, produz e vai vender para quem, né? Não tem a oferta não cresceu junto com a lei da a oferta, ela não cresceu junto com a lei da demanda, né? A oferta cresceu disparadamente, a lei da demanda ficou aqui, ó. A lei da demanda não cresceu junto com a oferta, desculpa. A lei da demanda, né, ela ficou parada, né? A mesma demanda adiante, mas a oferta subiu, né, gigantemente. E aí a gente precisa de mais mercados de consumidores. Então essa crise de superprodução vai instigar ainda mais o imperialismo, tá? Justificativas, aqui é o escárnio, né? O que o europeu falou, né, para o mundo para justificar essa dominação dos países, né? A gente se lembra que lá no colonialismo moderno, né, no colonialismo do século XVI, do século XV, a gente tinha justificativa do quê? Ah, é por conta da fé, né? Vamos espalhar a fé cristã e tudo mais, né? O que a gente tem agora? A gente tem o darwinismo social. Ai, meu Deus. Charles Darwin, no século XIX, nasce e ele traz aí as incríveis ideias de seleção natural, onde o mais adaptado ele conseguiria sobreviver em meio à natureza que seleciona os indivíduos mais adaptados. Maravilha, tranquilo, conceito biológico, legal. O que os europeus vão fazer? Eles vão pegar essa ideia do Darwin, muito bem conceituada, muito bem embasada, e eles vão arrancar tudo que tem de ciência dela e vão inserir num contexto sociológico, dizendo que o homem branco, ele é mais adaptado à natureza. O homem branco, ele é melhor do que o homem negro, melhor que o homem amarelo, melhor do que qualquer outra etnia que não seja o homem branco. Então o homem branco é superior segundo a lei de Darwin, né? Só que o Darwin nunca falou isso, o Darwin nunca aceitou essa situação, né? E aí a gente vai ter uma interpretação equivocada da
lei, né, da seleção natural de Charles Darwin. O darwinismo social é uma falácia, ele não é verdadeiro, né? O homem branco não é superior ao homem negro, homem amarelo, tá? Então a gente vai ter essa justificativa, não? O homem branco é superior, então ele pode chegar na África, né, e dominar, porque ele tem essa superioridade. Isso é uma mentira, né? A gente vai ter também a outra justificativa, a missão civilizatória. Nossa, né? O homem branco, ele tá indo lá na África, botando indústria e tal, mas é para levar a civilização pro homem negro, né? É um fardo. Nossa, como é pesado ter que fazer isso. É o fardo do homem branco, é a nossa missão. Nós temos que fazer isso para levar a civilização à África e à Ásia. Não é culpa nossa, a gente até nem gosta muito, né? É pesado, né? Então é uma missão civilizatória, gente. Nossa, olha só, né? O homem branco, coitado, ele tem que fazer isso. E essa missão civilizatória, ela é bem representada nessa chave que eu trago aqui para vocês, né? Olha só, coitado do professor, tendo que ensinar os alunos das Filipinas, de Cuba, né? Do Porto Rico, do Havaí, coitado desse professor, né? Reparem bem, gente, né? Ele ensinando essas crianças, olha o fardo do homem branco, né? Aqui atrás, um negro, né? Um menino negro limpando a janela, coitado, né? Na sua condição aí análoga à escravidão. E também aqui um chinesinho chegando, coitadinho. Mal sabe ele o que que espera ele, né? Olha o homem branco aqui, como ele é gente fina, né, gente? E aí, e também aqui interessante, né? Um índio, não sei se é um aborígene, enfim, né, uma pessoa indígena de pele vermelha, provavelmente, lendo olha como eles são desgraçados, lendo um livro de cabeça para baixo. Então, gente, aqui abaixo mostra também outra coisa, né? A África toda escavada aqui, né? Cavucada, e as riquezas ficando não para a África, mas para a Europa e para a América. Beleza? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que eu acho que é a maior repugnância desse período, né? A gente tem aí a Inglaterra propagando aí os ideais. Não, a escravidão não pode. Por que que a escravidão não pode? Porque isso afeta o mercado consumidor. Escravo não pode comprar, então acaba a escravidão em todo mundo. Beleza, mas aí continuam os zoológicos humanos. E aí é uma coisa que muita gente não sabe, mas existiu até o século XX zoológicos humanos no mundo. Sim, crianças vindas da África que eram expostas ao povo europeu, ao povo inglês, ao povo alemão, para mostrar, oh, olha só lá, olha só como existe mesmo criança negra, olha, vamos lá, vamos comprar o ingresso para ir no zoológico ver a criança negra. Pessoas dando coisinha, comidinha para a criança aqui no cercado. Aqui um homem negro tomando banho e as pessoas observando. Gente, cara, quer mais argumento do que esse para refutar o racismo reverso, né? Quando alguém chegar para você, não, mas o racismo reverso existe, você diz assim, meu amigo, vocês brancos, né? Eu sou um branco e tô falando isso, por quê? Porque eu tenho uma consciência, né? Isso daí não tem como negar, né? Poxa, pelo amor de Deus, a gente tem que ir pelo certo, né? Vocês brancos, nós brancos, né? Se você for uma pessoa branca, você diz assim, nós brancos, alguma vez fomos trancafiados em um zoológico para pessoas observar, nos rir da nossa cara e dar comidinha, né, pra gente e ficar olhando, apontando? Alguma vez nós brancos fomos parar num zoológico humano? Aí o cara vai dizer, não. Ou o cara vai dizer, é mentira, isso nunca aconteceu. E aí você mostra suas fotos. Beleza? Racismo reverso não existe. O darwinismo social é uma falácia. Beleza? Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, pra gente terminar essa aula, essa parte introdutória, é a infantilização das civilizações não brancas, que é uma coisa que cresceu muito com o imperialismo, tá, gente? Então, o que que é a infantilização? É você olhar com um olhar... É você olhar de maneira mistificada, meio preconceituosa sobre o Oriente, né? Você olhar pro chinês, nossa, o chinês, assim, com suas práticas culturais meio mistificado, assim, né? Tu achar muito louco o bagulho, vem daí, né? Começou-se a criar essa infantilização, né? É você olhar para os árabes, né? E, nossa, as danças árabes, né? Essa magia que eles dizem que tem, né? É uma coisa que reflete aí num dos filmes muito famosos da Disney, o Aladdin, né? Olha só as cores, né? Olha só as vestimentas dos personagens, né? A magia envolvendo a lâmpada, né? O próprio gênio, né? Então aqui mostrando, né, essa infantilização dessas civilizações. Não chega nem a ser, né, um caso de como é que é o nome? Aquele
etnocentrismo. Não chega nem a ser etnocentrismo, porque etnocentrismo é você olhar para uma cultura com base na sua. Quer dizer, até influencia um pouquinho, né? É você achar estranho uma cultura porque você está acostumado com a sua, né? Mas aqui é um real desprezo, né? Um preconceito, um real misticismo em relação à cultura alheia. É uma coisa para a gente pensar, né? Uma coisa para a gente refletir bastante. Beleza, meus queridos? Vai para a próxima aula então que a gente vai começar a falar sobre os casos de imperialismo, tanto na África quanto na Europa e um pouquinho que teve na América também. Na Europa não, desculpa, tanto na África quanto na Ásia, quanto um pouquinho que teve na América também. Beijão, vejo vocês lá, valeu!